Vamos para a parte 4 do tutorial, então. Primeiramente, aqui, traduzir para o português a página. Escrevendo, já ele causa alguns erros, essa tradução automática causa alguns erros, né? Escrevendo um formulário, um form mínimo, tá? Atualizar o nosso modelo de detalhes da enquete, que fica no template detail da diretório Pulse, do último tutorial, para ele conter um elemento form, um formulário. Então, ele vai ter esse formuláriozinho aqui. Lembrando que na no Django a gente tem a aplicação, né, o aplicativo, um diretório de templates e a gente repete o nome do aplicativo e coloca os templates dentro de pasta templates, dentro de uma pasta com o nome do aplicativo da app repetido. Esse é o padrão. Então, aqui eu já tinha copiado, mas eu posso dar um Ctrl Z. A nossa view de details estava assim. Então, a gente copiou aquele código, apagou, e aqui vem esse formulário. A gente pode clicar com o direito aqui e formatar o documento, fica mais bonitinho. Vamos ver ali, porque aqui tem uns problemas de tradução. Eu dei uma olhada, em inglês ficou, ele bagunçou a estrutura do texto em inglês. Então, esse modelo exibe um radio button, que é aquele tipo de escolha única do HTML, você sabe, né? Não vou entrar nisso. Para cada possível resposta das perguntas. O valor de cada radio button vai ser associado com o ID da, da escolha, né, do choice, que é criado automaticamente. O nome de cada radio button vai ser só choice mesmo, porque ele precisa ser repetido, né? Isso significa que quando alguém selecionar um dos botões e submeter o formulário, ele vai ser mandado via método post para vai ser mandado os dados post choice igual a sustenido, jogo da velha, cerquilha, sei lá, onde esse símbolo é o ID da escolha selecionada. É um conceito básico de formulários HTML. Ele vai mandar um choice com aqui um ID. Então, 2, 3. No caso, a escolha para cada pergunta vai ter várias opções de resposta, como a gente definiu nos models, como está aqui definido em models, né? Como eu tenho a, uma chave estrangeira de question em choice, significa que uma question pode ter várias choices. A gente já viu isso. Mas ele vai mandar esse ID das choices num, com, via post como dados do formulário via post. Quando o form, quando a gente seta o action do form para URL, utilizando ah, aquela template tag do Django, utilizando o namespace que a gente criou no último vídeo, chamando a view Volt e passando um ID de questão. Ou seja, ele vai chegar nessa URL aqui. Tá? Isso aqui faz ele chamar, depois que o formulário é submetido, a view de Volt, que tem esse nome aqui. E ela está nesse namespace, que é o nome do aplicativo. Por isso que eu chamo ela com o namespace, o nome do aplicativo, dois pontos, o nome da view, que é esse aqui. Isso aqui a gente deixou Volt, porque é o mesmo nome da URL que vai ser visível para o usuário, mas a gente poderia usar outro nome aqui, só para saber por que as coisas são chamadas. Mas vamos deixar o mesmo para facilitar a visualização. E quando a gente usando o método post ao invés do get, porque a gente não vai passar as informações via URL, né? O que diz aqui na tradução? Sempre que você criar um formulário, altere os dados do lado do servidor, usar o método post. Mas isso vocês sabem lá do PHP, não é nada de novo. For loop.counter é indica quanto tempo
a tag for passou pelo loop. Então, ele vai dizer o contador, né? Porque aqui eu tenho todas as questões, todas as choices, todas as possíveis respostas que estão dentro de um objeto question, porque cada questão pode ter muitas respostas. Então, cada vez que ele passar no formulário, ele vai ter esse contador do loop para exibir o ID, no caso, né? Que vai ser, por exemplo, eu tenho três opções de resposta para aquela pergunta. Então, a de número um vai exibir o texto dela. De número 2 o texto da pergunta, da resposta, possível resposta número 2 e assim por diante. Como estamos criando o formulário POST, que pode ter o efeito de modificar dados, precisamos lembram da, de uma aula que eu fiz para vocês ainda antes, no ano letivo passado, sobre segurança na web. Então tem esse tipo de. Tá aqui, ó, até. Eu tenho os slides ainda. A CSRF é um tipo de ataque que existe na web, né? A gente não precisa se aprofundar nisso agora, mas o Django tem um, uma proteção para isso que é utilizado por um token que é criado automático e é obrigatório nos formulários. Então, para agora, para agilizar, a gente precisa saber que precisa colocar isso aqui. Essa tag aqui do Django, com essa sintaxe, é uma forma de proteger os formulários HTML de ataques, desse tipo de ataque que é o CSRF. Ok? Bom, basicamente, aqui diz como estamos criando um formulário POST, a gente precisa se preocupar com esse ataque de cross-site request. Felizmente, não é preciso se preocupar muito, porque o Django vem com um sistema útil para proteção. Em resumo, todos os formulários POSTs que são direcionados a URLs internas devem usar essa tag de template. Beleza. Agora vamos criar uma visualização Django que manipula os dados e faz algo com eles. Lembre-se que na parte anterior do tutorial a gente criou uma configuração de URL para o aplicativo Pulse que inclui essa linha, que é a linha da URL de votação, que está aqui. Então, também criamos a implementação, ah, que era essa navio aqui, né? No Volt a gente estava marcando uma frase. Agora a gente vai criar uma implementação real. Só que a gente não pode simplesmente copiar tudo isso aqui, porque a gente tem mais coisas das outras views, inclusive do index e de detalhamento. Então agora a gente copia só o que está diferente. Vamos ver. Ah, vamos ver uma coisa. Vamos importar então essas coisas que não tem aqui. Esses imports eu posso copiar, porque vão ser os que a gente vai utilizar. E não vai ter nada que a gente está utilizando que não está sendo importado. O que não está sendo utilizado fica assim com esse cinza diferente. E agora a view volt, a gente não pode duplicar ela, não vai dar erro, né? A gente copia ela, porém a gente substitui a volt que já existe e mantém as demais. Esse é o lance que às vezes vocês estavam cometendo erros. Tá. Vamos ver o que o próprio tutorial nos explica. Esse código inclui algumas coisas que ainda não abordamos nesse tutorial. Request.post é um objeto do tipo dicionário que permite acessar os dados enviados pelo nome da chave. Que nem o PHP, se vocês lembram, né? Nesse caso, request.postChoice retorna o ID da escolha selecionada, como uma string. Request.post, os valores request.post são sempre strings. A gente está pegando aqui, dentro do try_except, essa request.postChoice, porque ela vai retornar o ID da escolha selecionada nesse formulário. Observe que o Django também permite request.get para acessar dados gets da mesma maneira.
Mas estamos usando explicitamente request.post no código para garantir que esses dados sejam alterados apenas por meio de uma chamada post. Request.postChoice será gerado um key error aqui, caso, né, ah, ele vai reabrir, né, a questão do formulário de votação se, se choice não for fornecido nos dados post. O código acima verifica o key error e exibe novamente o formulário e pergunta com uma mensagem se o choice não for fornecido. Caso o usuário submeta o formulário sem escolher nenhuma opção. Tá? Então ele tem try, except e um else. Essa import dos modelos do Django F, né, ele vai instruir o banco de dados a aumentar a contagem de votos em 1. Após a contagem de opções, o código retorna um HTTP response redirect. Em vez do normal HTTP response redirect, vamos ver o que diz no inglês aqui. Ele retorna um HTTP response redirect. O HTTP response redirect recebe um único argumento, a URL para o qual o usuário será redirecionado. Veja o ponto a seguir sobre como construímos a URL nesse caso. Beleza. Como o comentário Python acima aponta, sempre retorna um HTTP response redirect depois de lidar de forma com sucesso com dados post. Isso previne os dados de serem postados duas vezes e se o usuário clicar no botão de voltar. Então, ele usa esse objeto e salva e usa esse redirecionamento para o usuário não duplicar o voto, né? Nesse caso que a gente está numa aplicação de enquetes. Estamos usando a função reverse do HTTP response redirect nesse exemplo. Essa função ajuda a evitar ter que codificar a URL na função view. Ela recebe o nome da view para qual queremos passar o controle e a parte variável do padrão URL aponta para essa view. Nesse caso, estamos usando a configuração de URL que a gente tratou na parte anterior. Essa reverse chama a função para a chamada para essa reverse retorna uma string como post3 results, que já está configurada aqui no nosso URL spy, só que aqui a gente chama via o nome dela. Então a reverse chama uma URL que está configurada por meio dos nomes que a gente utiliza aqui. Ok? E o 3 no caso, né, ele vai passar aqui, ó, o args, o ID da questão. Então, esse número aqui é montado pelo ID da questão. Lembrando que uma questão pode ter várias choices. Essa URL então chamará results para visualização para exibir a página final. Conforme mencionado no tutorial anterior, request é um objeto HTTP request, que tem documentação do HTTP request. Depois que alguém vota em uma pergunta, a view redireciona para a página de resultados da pergunta. Então vamos escrever essa view. Por enquanto aqui, ó, nossa view de resultados é aquela clássica de só exibir uma frase. Então, agora a gente vai ter, vamos ver se temos em views. A gente já tem o importação para o getObjector 404 e para render. Então, a gente coloca esse código aqui em results, tá? Agora o meu result tenta pegar um objeto question passado dizendo que o ID, né, a primary key, a chave primária, é o ID da questão.
Se ele não achar, ele vai retornar um 404 com esse método automático do Django e vai retornar um render passando o request e abrindo a views de results, que deve abrir a questão passada, vai abrir um objeto question, que é esse question aqui que foi um objeto que tem todos os atributos buscado por meio desse método aqui, que pega lá no model, esse aqui é o modelo, ele pega via primary key, joga nesse objeto aqui question, e esse objeto é passado para essa view aqui, para esse template, por meio desse dicionário aqui. Eu digo que tudo que eu relacionar como question na minha view, que vai ser um HTML, Results HTML que ainda não existe, a gente já vai criar. Ahn, tudo que eu chamar de question vai ser relacionado a esse objeto question aqui. É importante entender isso. Isso é quase exatamente o mesmo que a detail da versão da página anterior, a única diferença é o nome do template. Consertaremos essa redundância mais tarde. Por enquanto, vamos criar o nosso HTML de results, que tem que seguir aquele padrão. Dentro de post templates, vamos repetir o nome do app em outro diretório e criar um results HTML dentro dele. Aqui, tem que ser aqui, tá? Porque se criar fora vai dar ruim. Novo arquivo, results.html. E o Django vai saber como abrir, porque na view eu estou dizendo para abrir. Aqui no HTML a gente pode copiar. Opa, não copiei o código HTML. Agora sim, copy it. Então eu vou ter, como eu passei esse objeto aqui, eu posso referenciar via as templates tags do Django. Ok? Aqui, meu servidor está rodando muito bem. Ahn, eu vou ter aqui um H1 em que eu vou exibir o texto da minha questão. Para cada choice, opção de resposta, in, ah, né, in question choice.setAll, ou seja, pegando todas as opções de resposta dentro do objeto question, para cada uma, eu poderia chamar isso aqui for e in, entendeu? Mas eu chamei de choice para facilitar. Eu vou exibir como uma lista não ordenada, né? Uma listinha HTML, cada meu LI vai ser montado dentro do form, e aí eu vou exibir o texto da resposta, o número de votos, e aqui vai ter os votos, né? E esse pluralize, que é uma magiquinha que o Django faz, por enquanto a gente não precisa entender. Só que como é que a gente vai votar se a gente não tem ainda né, as opções? Vamos ver como é que a gente faz agora. Isso aqui é uma falhazinha do tutorial, tá? Pause. Questão 1. Tá, o que é de novo? Como é que eu vou votar? Né? Ele já está validando, só que no meu admin eu não tenho. Né? Então, vamos manter para a gente seguir o tutorial, mas seria aquele lance de adicionar as choices no admin, tá? Para a gente poder criar opções de resposta para cada pergunta e aí votar nelas. Mas ele está mandando a gente tentar votar. E aqui eu tentei votar, ele atualizou, ou seja, foi tentar buscar dados, enviar dados para o servidor. Só que como eu não selecionei nenhuma pergunta, ele me deu essa mensagem de erro. Essa mensagem de erro é setada aqui na minha view, se eu não me engano. Né? Ó, error message. You didn't select a choice. Vamos colocar isso aqui em português, porque isso aqui são coisas que são visíveis ao usuário. A gente pode manter o tutorial e todas as variáveis em inglês para não se confundir, mas o que é visível ao usuário a gente bota em português. Escolha não é uma boa tradução. Vamos colocar a resposta. Salvei. Aqui atualizou meu
O servidor está rodando tudo certinho. Vamos atualizar, peraí. Vamos fazer o seguinte. Tá? Agora, vou tentar votar. Você não selecionou nenhuma resposta. Eu estou na URL de Volt. Tá? Então, quem fez isso foi a view de Volt. Por quê? Porque na minha URL Volt, eu chamo a view Volt. Essa view é a responsável por executar, ah, por ser executada quando essa URL é chamada no navegador, ok? Então, o meu form do detail pede por ah, chamando aqui pelo nome, que eu poderia colocar em hardcode, poderia colocar, tipo assim, quero que chame lá um, calls/volt e passe aqui o question ID assim aqui dentro, seria assim. Mas como o Django tem esses mecanismos que tornam tudo mais intuitivo, eu chamo pelo nome da aplicação e o nome da view, eu estou chamando isso aqui. Estou chamando. Depois que o formulário é submetido, ele vai para a view de votação. A view de votação é trabalhada na minha função dentro do views.py. Ele pegou um objeto da questão, ele tentou selecionar uma das respostas, só que ele deu um erro, porque eu não tenho nenhuma opção de resposta. Aqui quer dizer, ah, mostrando de novo, mostrando novamente a questão ah, no formulário de votação. Mais ou menos isso. Essa frase quer dizer. Então, ele entrou no except. Né? O key error é um choice does not exist, ou seja, esse objeto não existe um objeto choice porque ele não está criado lá no admin, não tem opção de votação. Então ele vai retornar um render passando o request e vai abrir o post detail de novo, ok? E o meu objeto question que eu posso manipular aqui é o que ele está passando lá para o template e passa uma mensagem de erro que estava em inglês a gente passou para português. Caso não entre nesse except, né, ele tentou selecionar as choices e tinha choices, aí ele entra no else do try except. Try except else é coisa básica de Python que vocês deveriam saber, ou de outras linguagens, mas enfim, garantir a notificação na área errada, que ele tentou aqui, não veio para cá, que foi o nosso caso. Se ele chegasse no else, ele incrementaria os volts em mais um e salvaria esse objeto. As, a opção selecionada. E aí retornaria um HTTP response redirect e iria para views de results que a gente criou agora. Okay? Tá, e as views de results seriam a mostrar as questões e a gente vai voltar para elas, né, em outra etapa do tutorial. Bom, usando visualizações genéricas, que é tananã, 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 generic views. Menos código é melhor. As visualizações detail e result são muito curtas e, como mencionado acima, redundantes. A visualização de index exibe uma lista a view index, que exibe uma lista de enquetes, é semelhante. Essas visualizações, que é a tradução de views, representam um caso comum de desenvolvimento web básico. Obter dados do banco de dados de acordo com o parâmetro passado na URL. Ou seja, eu quero a questão 1 e eu chamo a minha questão 1 lá. Ah, é. 127. Tá, admin. Aqui é admin. As minhas questions. É, essa aqui é a questão 1, né? É a que. Não, ela deve estar de trás para frente, né? A mais antiga. Mas é
o que há de novo é a que é a ID 1. Então, quando eu chamo aqui uma pause/1, a questão é o que há de novo nesse meu banco, né? O de vocês deve estar diferente. Então, eu estou obtendo dados do banco de dados de acordo com o parâmetro passado na URL. Quando eu chamo aqui na minha URL, passo um pause/um número, eu uso essa view aqui para me detalhar a questão com esse número. Esse question ID é esse númerozinho que é passado na URL. Se eu colocar agora uma que não existe, o meu método getObject404 garante que eu não exiba nenhuma questão, mas eu quero uma. Então, o que acontece? De acordo com um parâmetro passado na URL, carrega um template e retorna o template renderizado. Como isso é tão comum, o Django fornece um atalho chamado sistema de views genéricas. As visualizações, ah, as views genéricas abstraem padrões comuns a ponto da gente nem precisar escrever código Python para escrever um aplicativo. Por exemplo, as views genéricas ListView e DetailView abstraem os conceitos de exibir uma lista de objetos e exibir uma página de detalhes para um tipo específico, respectivamente. Vamos converter o nosso aplicativo de enquete para usar o sistema de views genéricos, para que possamos excluir um monte do nosso próprio código. Será que é isso mesmo? Bastante. É um monte mesmo. Teremos a seguir os passos para fazer a conversão. Vamos converter o URL-conf, excluir algumas das visualizações antigas desnecessárias e introduzir novas views baseadas nas views genéricas do Django. Geralmente, ao escrever um aplicativo Django, você avaliará se as views genéricas são uma boa opção para o seu problema e usará desde o início, em vez de refatorar o seu código na metade do caminho, que é o que a gente está fazendo agora. Mas esse tutorial focou intencionalmente em escrever visualizações do jeito difícil até agora para focar nos conceitos principais. Tá bom, obrigado. Você deve saber matemática básica antes de começar a usar calculadora. Eu uso só calculadora. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora, a gente pode utilizar as views genéricas no URL-conf, tá? Então, agora, a coisa muda de figura. A gente vai ter, em vez de passar question ID, a gente pode passar assim. Como PK de primary key, chave primária. Tá? Então, todas as question ID a gente substitui por PK. Continua barra results, continua barra volts. Aqui ele manteve question ID, deve ter algum motivo que a gente vai saber. Eu acho que é porque aqui a de votação ainda não é utilizada as views genéricas, tá? Então, vamos manter. Aqui tem um DT, ele está from ponto importando view. A gente vai usar em index. Agora vai ser um objeto index view. Cuidado aqui para não substituir. Aqui é para fazer assim, ó. Tem um index minúsculo que é o que a gente definiu nós mesmos, no caso, né, nas views, que é essa aqui. Só que agora a gente vai usar uma view genérica do Django. Então na URL a gente vai usar assim. Tira essa que foi definida, index view objeto ponto as view, abre e fecha parênteses. Aqui em detail é a detail view.as view. E em results view.as view. Ok? A outra deixa assim. Observe que o nome padrão correspondente nas strings de caminho do segundo e terceiro padrões mudou de question ID para PK. Isso é necessário porque quando utilizar detail view como view genérica, para substituir as visualizações que foram declaradas detail e results, ela espera o valor de chave primária capturado da URL, esse númerozinho aqui, seja PK. Então aqui eu não posso trocar o nome da minha variável que a view vai receber lá da URL, porque utilizando views genéricas isso seria bugaria. Então vamos lá. Agora eu vou ter essas classes aqui. Observando, por exemplo, a index view, eu vou ter o meu template name. Aqui eu vou tirar esse coisa aqui, facilitar a visualização.
O template name vai ser o mesmo que a gente estava chamando com o, o render. O context object name é esse aqui mesmo, tá? Só que ele vai ser uma nova classe. Então ele não vai ser uma função dentro da classe, dentro das minhas views. Ele é definido como classe. Então a gente pode copiar. Lembrando que aqui a gente passava isso aqui, ó. O que que significa isso aqui? Que eu passo uma def query set e eu vou retornar a minha query set, que é pegar esses objetos ordenados por data, data de publicação invertida, e ele vai ah, passar isso automaticamente via esse objeto aqui, que é o context object name, e ele vai ser retornado lá no index HTML com esse nome aqui. É só outra forma de escrever a mesma coisa, mas fica mais elegante. Então, agora em uma classe, a gente muda para classe. O detail, por enquanto, eu não preciso de tudo isso aqui. Eu vou ter uma classe detail que agora eu preciso importar esse genérico aqui, ó. Agora ele está pedindo, ó, genérico não está definido. A gente importa from. Aqui repete só as importações que ainda não estão aqui. Não posso repetir importações, senão dá erro. Ok? Em results. Agora eu tenho uma classe de results que diz que o meu model é o de question e o meu template é o pause/results que está lá nos templates. Ele faz essa mesma lógica, de tentar pegar um objeto e retornar um 404 e renderizar o template HTML. Então a mesma coisa que é feita aqui é feita aqui, ok? E o volt a gente deixa a mesma coisa que antes, sem mudanças necessárias. Cada visão genérica, então, precisa saber em qual modelo ela está agindo. Isso é utilizado usando o atributo model. Tá? Nesse caso, nesse exemplo, for and, o que está escrito aqui em inglês? Aqui, o model é igual a question e o para detalhe view e results view, or definindo um método getQuerySet, que é o que a gente fez na index view. Beleza. Por padrão detail view, view genérica detail view, eu uso um modelo chamado appname/modelname, detail.html. No nosso caso vai ficar pause question detail, então é o nome da aplicação /question, que é o nome do modelo, e aí ele puxa para minúsculo. Então, basicamente, o Django com esses views genéricos faz a mesma coisa que a gente estava fazendo escrevendo. O nome do template é usado para dizer o Django como especificar o nome do template, ao invés de gerar ele automaticamente por padrão. Também é especificado o nome do template nos resultados, né? Para a lista de resultados. Isso garante que os resultados, que a view de resultados e a view de detail vai ter uma diferença de aparência quando for renderizada, Ahn, mesmo quando mesmo que ambas estejam nos bastidores, tá, tudo bem. De forma similar a list view, que a gente não tem aqui por enquanto. Não tem, só tem index, detail e coisa. E results. Ahn, a list view genérica usa o template por padrão, nome da aplicação barra o nome do modelo underline list HTML. E vamos usar o template name na list view, ahn,
para dizer para a classe ListView que para usar o nosso template index HTML existente, tá? Só que a gente está no index view. Nas partes anteriores do tutorial, os modelos foram fornecidos com contexto, que contém as variáveis de contexto, que é essas antigas que a gente tinha, question e latest question list, que está aqui. Para detail view, a question é fornecida automaticamente, já que estamos usando um modelo Django. O Django é capaz de determinar um nome apropriado para a variável de contexto. No entanto, para a list view, a variável de contexto gerada automaticamente é question list. Para substituir isso, a gente usou um context object, um atributo context objeto name, para poder, senão ele ia chamar a list view. Tá? Então, para poder chamar latest question list, que é como a gente utilizou aqui na, no nosso index, tá? Sim, para poder manter isso aqui funcionando, porque nos outros a gente usou os padrões do Django mesmo, tá? Que é o método, que é o atributo com o nome do modelo. Mas como no Vue a gente está usando isso assim, a gente teve que declarar esse atributo aqui. Basicamente é isso. Ah, em vez disso, especificamos. Como uma abordagem alternativa, você pode alterar seus modelos para corresponder às novas variáveis de contexto padrão, mas é muito mais fácil dizer o Django para usar a variável que você deseja. Bom, agora os views estão com base em visualizações genéricas. Então a gente alterou as visualizações que a gente tinha criado para utilizar as classes próprias do Django, porque a gente tinha feito de forma mais difícil. Mas essa é um jeito automático que o Django monta para nós essas classes de detalhamento de resultados. Então tem mais links para documentação e agora vamos para a parte 5.